Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um novo investidor. E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo que, cara, eu espero que ilumine a cabecinha de vocês com relação a como funciona a nossa economia e principalmente o que é e em que afeta você um fenômeno chamado inflação. Com certeza você já ouviu falar sobre inflação aí nos noticiários, em jornal, etc. Mas de fato, você sabe o que é isso? Você sabe como ocorre? Você sabe por que isso ocorre? Bom, se você não sabe, a resposta está aqui nesse vídeo. Então já deixe seu like, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário também, ou agora ou depois, enfim. E não esqueça também de compartilhar para alguém que possa vir a se interessar pelo assunto desse vídeo, ok? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Inflação, galera, inflação, essa palavra é muito temida, mas pouca gente sabe que de fato é a inflação e os efeitos e o porquê dela ocorrer. De forma bem simples, inflação é aquele fenômeno que ocorre e faz com que você perca o seu poder de compra, né? Ou seja, você precisa cada vez de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Vamos supor, essa caneca aqui hoje pode estar custando 10 dólares e daqui a uma semana ela pode estar custando 15 dólares. Isso ocorre devido à inflação. Muita gente relaciona a inflação com a impressão de dinheiro que os governos fazem. Nós vimos aí nesse período do corona, até hoje, né, governos injetando muito dinheiro na economia e com isso a inflação vem sumindo bastante. Mas será que esse realmente é o único motivo que faz com que a inflação suba nos países e tudo mais? Bom, para falar de inflação, nós vamos falar primeiro de dois pontos muito importantes que são oferta monetária e velocidade da moeda. A oferta monetária é justamente a quantidade de dinheiro que nós temos disponível em uma determinada economia. Ou seja, quando o governo imprime dinheiro, como a gente ouve falar bastante por aí, na verdade o que ele está fazendo é aumentando a oferta monetária, ou seja, aumentando a quantidade de dinheiro disponível em uma determinada economia de um país. E existem diversos motivos que podem levar a um governo tomar a decisão de imprimir mais dinheiro. Na verdade, governos em geral vêm fazendo isso já tem anos e anos e anos, mas isso não é o único fator que contribui para a inflação. Tá? Existe também, como eu falei, um segundo ponto que é a velocidade da moeda. Ou seja, quanto mais vezes o dinheiro troca de mão, maior é a velocidade da moeda e com isso maior é a quantidade de produtos, bens e serviços comprados com esse mesmo dinheiro. Se você não entendeu, vamos aqui para um exemplo prático para que você possa visualizar o que eu tô falando. Imagine que você possui 50 reais e você decidiu comprar uma pizza com esses mesmos 50 reais. Sendo assim, o dono da pizzaria, ao receber esse dinheiro, vai utilizar esses mesmos 50 reais para comprar mais matéria-prima, como massas, molhos e etc, que ele utiliza para fazer as suas pizzas. Já o dono da empresa fornecedora da pizzaria vai usar esses 50 reais para comprar tomates que ele usa para fazer o seu molho. Por outro lado, a fazenda que cultiva esses tomates vai utilizar esses mesmos 50 reais para reinvestir na sua plantação. Ou seja, você pode reparar que aqueles mesmos 50 reais trocaram de mão 4 vezes, totalizando 200 reais em produtos ou bens e serviços comprados, correto? A gente poderia continuar ainda esse ciclo e tal, né? Mas enfim, vamos parar por aqui só para que vocês possam entender. Como esse dinheiro trocou de mão 4 vezes, ou seja, ele circulou 4 vezes na economia, nós podemos dizer que a velocidade da moeda nesse caso é igual a 4. Beleza, mas e qual é a importância disso? Para que eu vou querer saber disso? Bom, é simples. A velocidade da moeda é um indicador que a gente tem para nos ajudar a medir a saúde e como anda a economia de um determinado país. E por que eu tô dizendo isso? Bom, o próprio PIB de um país depende da velocidade da moeda. Afinal de contas, a fórmula do PIB é a oferta monetária vezes a velocidade da moeda. Ou seja, no exemplo que a gente deu ali do rapaz que comprou a pizza, etc., nós poderíamos concluir que a oferta monetária naquele exemplo era de 50 reais, a velocidade da moeda 4 vezes, afinal de contas ela circulou 4 vezes pela economia, e sendo assim, nós temos um resultado de 200. Esse 200, entre aspas, é como se fosse o PIB, né? A fórmula para você encontrar o PIB de um país é exatamente essa. E caso você não saiba o que é PIB, PIB nada mais é do que o produto interno bruto, que é o total de todos os produtos, bens e serviços
produzidos por uma determinada economia em um determinado período de tempo, normalmente um ano. Só que agora vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Algo parecido com o que aconteceu em 2020 e ainda está acontecendo, obviamente. E, sei lá, uma doença, seja o que for, que desencadeou uma grande crise mundial. E a oferta monetária nesse país é de R$10, ou seja, cada habitante possui aí, em média, R$1. Beleza? Só que devido à crise, ninguém está disposto a gastar dinheiro, as pessoas estão economizando e segurando seu próprio dinheiro. Então acaba que esse dinheiro não circula na economia. Daí o governo resolve imprimir mais dinheiro, ou seja, aumentar a oferta monetária. E de 10, essa oferta passa para 20. Só que as pessoas continuam segurando seu dinheiro. E o governo sobe para 30 e para 40, mas mesmo assim ninguém gasta, porque o medo que as pessoas têm da crise é muito grande e faz com que elas segurem dinheiro para caso elas venham precisar para alguma emergência. E por que eu tô falando isso? Como esse dinheiro não circulou, significa que a velocidade da moeda é zero, ou seja, esse dinheiro está com as pessoas, mas não circulou nenhuma vez na economia. E aí lembra que eu falei do PIB? Nesse caso, mesmo que o governo esteja aumentando a oferta monetária, ou seja, imprimindo mais e mais e mais dinheiro, acontece que o PIB do país é zero em todas as situações, porque 10 vezes 0 é 0, 20 vezes 0 é 0, 30 vezes 0 é 0. Então não importa o quanto de dinheiro seja injetado na economia, se esse dinheiro não circula, o PIB não vai subir. Como ninguém está comprando nada, as empresas começam a ficar em dificuldades, né? Afinal de contas, elas não estão vendendo e nem gerando receita. Então, devido à lei da oferta e demanda, como a demanda pelos bens, produtos e serviços é menor, o preço vai ter que cair. É a única forma que as empresas têm de tentar atrair ou incentivar as pessoas de comprar. Concluindo, nós temos um cenário de crise, onde o governo está injetando muito dinheiro, só que ninguém está gastando, e os preços dos produtos e serviços em geral estão caindo. Uma coisa muito importante vocês entenderem é que o que dita basicamente a velocidade da moeda é o quanto as pessoas, de modo geral, estão dispostas a gastar o seu dinheiro. E no exemplo que a gente deu, bom, se você está no meio de uma crise, você não vai sair gastando dinheiro igual louco, né? Você vai tentar segurar o máximo possível e economizar para caso você venha precisar. Só que o tempo passou e as coisas começaram a melhorar. E logo, nós não estamos mais numa crise. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Daí sabe o que acontece? Todo aquele dinheiro que foi injetado na economia anteriormente, que não estava circulando, vai voltar a circular com força. Porque as pessoas retomaram a confiança, voltaram a ter pensamentos otimistas com relação ao futuro e à economia, e com isso voltaram a gastar. Só que a quantidade de produtos, né, e serviços e bens que a gente tinha na economia antes das pessoas voltarem a ficar otimistas são exatamente as mesmas do que dias atrás, quando elas estavam pessimistas. Só que agora nós temos uma grande quantidade de pessoas querendo comprar esses mesmos produtos, que tem uma quantidade limitada, e os serviços também, obviamente. Daí vai começar a acontecer um efeito reverso ao que a gente viu anteriormente, que é o que? O aumento dos preços. Afinal de contas, se eu antes só tinha um comprador apenas para essa caneca que custava R$10, e agora eu tenho 100 compradores para essa única caneca, eu vou aumentar o preço? Afinal de contas, quanto maior a demanda por um determinado produto ou serviço, maior é o seu preço. E se a oferta continua a mesma, aí que esse preço vai subir mesmo. Acho que você já sabe o que eu vou falar, né? Sabe qual é o nome disso? Inflação. É nesse momento que a gente começa a sentir os efeitos da tão falada inflação. E sabe que efeito é esse? É o efeito de você precisar de mais unidades de dinheiro do que você precisava anteriormente para comprar a mesma coisa. Bom, se a inflação é tão ruim assim, então o ideal é que acontecesse o contrário, né? E de fato existe um contrário. E esse contrário é chamado de deflação. Mas será que o contrário da inflação, a tal da deflação, é realmente o cenário ideal? Se a inflação é o aumento dos preços e a desvalorização da moeda, a deflação é a queda dos preços e a valorização da moeda. Só que você não deve estar imaginando que no cenário de deflação, as pessoas também devem e provavelmente irão segurar dinheiro. Não entendeu o porquê? Bom, eu vou te mostrar. Imagina que você quer um celular novo e hoje esse celular custa R$1.000. Só que amanhã esse celular vai estar custando R$900 e no dia seguinte vai estar custando 800 e logo depois ele vai passar a custar 700 e por aí vai. Obviamente você vai querer pagar o preço mais barato possível e com isso ocorre a espera pela oportunidade. Só que se você ficar segurando seu dinheiro e não comprar o celular, acontece que a empresa que vende celular não vai vender celular e provavelmente todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa que você, esperando para comprar mais barato. É normal que a gente queira comprar mais barato. Mas enquanto isso,
a empresa não está gerando receita, não está lucrando. E logo ela vai começar a fazer cortes de gastos. Sabe como? Demissões e redução de salário. E assim como está acontecendo esse fenômeno na empresa de celulares, nas outras empresas também vai estar acontecendo a mesma coisa. Até que aconteça na empresa que você trabalha. E pode até ser que você não seja demitido, mas provavelmente você vai sofrer no mínimo um corte no seu salário. E aí, embora o celular que você tanto deseja esteja cada vez mais barato, a sua quantidade de dinheiro que você recebe por mês, o seu salário, também vai estar cada vez menor. Sendo assim, o cenário de deflação não é também muito interessante, mas ainda existe uma coisa pior aí, porque tudo bem, o celular tá mais barato, de repente os aluguéis ficam mais baratos, muitas coisas vão ficar mais baratas, só que sabe o que não vai diminuir o valor? As suas dívidas. Ou seja, se você tem um financiamento do seu carro, se você tem um financiamento da sua casa, esse financiamento vai continuar tendo o mesmo valor. A diferença é que agora você vai ter menos dinheiro. E a mesma coisa ocorre com países que são endividados, como por exemplo o Brasil, que possui uma dívida pública muito grande, né? Então, como as pessoas estão consumindo menos e toda essa história que eu falei, acaba por acontecer que os impostos também diminuem, a quantidade de dinheiro arrecadada pelo governo também diminui, só que as dívidas do governo permanecem as mesmas. Daí o que o governo faz? Começa a injetar dinheiro na economia. De que forma? Através de auxílios emergenciais, como nós vimos aí sendo feito na pandemia, ou até mesmo injetando capital e dando benefícios a empresas para que elas possam manter as suas operações. Porque as empresas mantendo as suas operações, elas vão manter os seus empregados, continuar pagando esses empregados, assim eles vão ter dinheiro para poder gastar esse dinheiro e com isso o governo volta a arrecadar os seus impostos. E como nós vimos anteriormente, essa injeção de dinheiro feita por parte dos governos na economia e as pessoas buscando cada vez mais comprar bens, produtos e serviços, acontece novamente a inflação. Bom, como você percebeu, tanto a inflação como a deflação possuem malefícios, lados negativos para a nossa economia. Agora que você sabe como que funciona, quais são os fatores que influenciam na inflação e também na deflação, você deve estar se perguntando, o ideal seria buscar um equilíbrio, né? Afinal de contas, quem é que vai gostar de viver em um mundo onde a inflação sobe cada vez mais e o seu dinheiro perde valor? E aí que vem a coisa mais engraçada, sabia que tem alguém que gosta de inflação? É difícil de acreditar, mas realmente existe. Sabe quem? Governos. É através da inflação que governos conseguem fazer empréstimos e dívidas em moeda forte e pagar posteriormente em moeda fraca. Ou seja, a inflação beneficia quem faz empréstimos. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você sabe me dizer quem são os maiores tomadores de empréstimo do mundo? A resposta é a mesma da pergunta anterior: governos. Sendo assim, mesmo que você veja o seu político preferido falar que vai combater a inflação, que vai reduzir a inflação e tudo mais, enfim, toda essa conversinha que a gente está cansado de ver, na realidade, mesmo que eles consigam diminuir o percentual de inflação, eles vão querer manter um certo grau de inflação na economia. Inclusive é por isso que existe uma meta de inflação, olha só que coisa, não é mesmo? E também é por isso que todo o dinheiro do mundo, todas as moedas do mundo, estão fadadas a desvalorizar no longo prazo. Isso não é apenas o real, não é apenas o dólar, mas sim todas as moedas. Bom, se as instituições e os governos que controlam o dinheiro do mundo inteiro querem manter um nível de inflação, ou seja, fazer você perder dinheiro com o tempo, você deve estar se perguntando agora: oh meu Deus, então o que eu faço? Qual é a saída? O que fazer? Bom, eu tenho duas soluções aqui para você. E a primeira é investir em ativos que te gerem um retorno maior do que a inflação. Nesse caso, você vai ter que sair da zona de conforto da poupança e partir para outros tipos de investimento, como por exemplo, um Tesouro IPCA+, né, que é um título que está atrelado ao nosso principal índice de inflação, que é o IPCA. Só que nós sabemos que o IPCA não é o único índice relacionado à inflação do Brasil, e sendo assim, ele não mede exatamente a realidade do que está acontecendo na economia. Então o ideal é que você busque também diversificar os seus investimentos em renda variável, só que isso vai exigir que você estude bastante sobre o assunto, que você entenda sobre o mercado financeiro, e isso sim vai te possibilitar ter ganhos que superem a inflação e que o seu dinheiro não desvalorize com o tempo. E a segunda forma seria se livrar de vez desse controle que os governos possuem sobre o seu dinheiro. Bom, aqui vai apenas a minha opinião pessoal, mas eu acredito que olhar para ativos descentralizados seja uma excelente opção
se não a melhor opção. Ou seja, são ativos que não possuem nenhum governo ou instituição por trás, comandando, né, e ditando as regras de como funciona esse mesmo ativo. Como nós temos, por exemplo, o nosso governo comandando o nosso real, o governo americano comandando o dólar. Daí você vai me perguntar: nossa, que demais, e que ativo é esse que você tá falando? Bom, uma opção seriam criptomoedas como o próprio Bitcoin, por exemplo. E se você não entende sobre investimento em renda fixa, renda variável ou até mesmo criptomoedas, por que você não faz um favor para você mesmo e se inscreve aqui nesse belíssimo canal, onde nós já trouxemos diversas informações sobre mercado financeiro, sobre investimentos em renda fixa, temos também conteúdo sobre criptomoedas e Bitcoin e vamos continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Então, você estando inscrito aqui, você vai ter a possibilidade de acessar esses conteúdos. Bom, galera, eu espero que vocês tenham compreendido o que é a inflação e como ela corrói o seu poder de compra, o seu dinheiro e o quão é importante a gente estar protegido ou tentar se blindar o máximo possível desse fenômeno, porque se dependermos das pessoas que controlam o nosso dinheiro, a gente vai continuar convivendo com esses efeitos por muitos e muitos anos. Não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, deve ter em algum lugar aqui da tela. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, O Novo Investidor.